Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem e que estejam preparados para mais uma aula de literatura. E hoje vamos dar continuidade aí a nosso assunto sobre o pré-modernismo no Brasil. Na aula passada, tratamos aí desse período literário que nós não consideramos como um movimento, muito menos como uma escola literária, mas sim como um momento, né, de transição aí da literatura brasileira, que sai do século XIX e adentra ao século XX e que, na sua escrita, no seu estilo, vai misturar a característica desses dois períodos. Vimos aí que escritores vão recuperar aí características do século XIX, ou melhor, né, manter características muito usadas no século XIX, como o parnasianismo, o simbolismo na poesia, né? Na prosa, nós temos características realísticas, naturalistas, como o determinismo, como o darwinismo social, que aparecem ainda nessas obras do século XX, do início do século XX. Mas já percebemos que há uma mudança na linguagem, há uma mudança na temática de como tratar esses temas, né, essas características. Então, esse período do 1902 até 1922 é um momento de transição. Não é uma continuidade do século XIX, é algo diferente, e não é também o início do século XX dentro do modernismo. Está prenunciando o que vai vir a partir aí de 1922, ok? E aí falamos, então, da literatura na prosa, né? Falamos de Euclides da Cunha com o Sertão, né? Os Sertões, aliás, desculpa, é a obra que inaugura esse período, né, de transição em 1902, é a obra que vai falar, né, aí da Guerra de Canudos, que vai tratar aí desse período histórico, vai falar de uma maneira científica, né, e também, ao mesmo tempo, uma linguagem jornalística, porque vai narrar essa história, essa guerra. Essa guerra vai ser a primeira guerra que vai ser registrada num jornal no Brasil. Tá? Então, todo momento, falamos um pouquinho de Graça Aranha, né, que vai trazer aí o imigrante como tema para a nossa literatura. Né? E aí ele também vai trabalhar esse darwinismo social, essa ideia de raça superior, raça inferior. Falamos um pouquinho de Lima Barreto, que trabalha ali o subúrbio do Rio de Janeiro, que vai falar do funcionário público no Rio, né? Vai trazer essas características governamentais, né, sociais do Rio de Janeiro para a sua literatura. Falamos também um pouquinho de Monteiro Lobato, que explora o interior de Minas, lavouras de café. Olha só como é que a temática vai se expandindo nesse período, tá? E aí ficamos para falar hoje sobre o autor que é referência no PISME, que é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é esse autor que pertence a esse período. Né? Ele vai escrever nesse período de transição, ele escreve nesse período de 1902 a 1922, tá? E vai ser um poeta que até hoje a gente pode considerar como excêntrico, como original. Não há um poeta parecido com ele ainda na nossa literatura, tá? Ele vai ser um poeta exclusivo, vocês vão entender por quê. Vou compartilhar aqui, né, minha telinha com vocês. Deixa eu aqui aumentar um pouquinho meu rosto para vocês poderem me enxergar bem e a gente poder se comunicar, né? Então vamos falar de Augusto dos Anjos, esse poeta que é amado por muitos e odiados por outros, né? É aquele tipo de poeta que você ama ou você odeia. Você vai entender por quê dessa literatura. Começaremos então com uma frase dele mesmo, né? Essa imagem é a imagem de Augusto dos Anjos, tá? Tem aqui, ó. Se algum dia o amor vier me procurar, diz a esse monstro que fugi de casa.
Olha só, então, como é que ele já trata o sentimento amor, né? Então, vocês vão ver que já é um poeta que se diferencia aí dessa postura romântica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma personalidade, aliás, egocêntrica demais. Vocês vão ver isso aí, tá? Então, vamos entender quem que é esse poeta. Para a gente conhecer um pouco da literatura de Augusto dos Anjos, é muito importante entender um pouquinho da sua biografia, né? Onde ele nasceu, como ele viveu e quando ele começa a produzir, para a gente poder também entender a sua produção, tá? Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, né? Esse era o nome dele, mais conhecido como Augusto dos Anjos, nasceu em Pau d'Arco, na Paraíba. Então, a gente está falando de um nordestino que vai vir para o Sudeste, tá? No dia 22 de abril de 1884, essa é a data do seu nascimento. Ele nasce aí no finalzinho do século XIX, né? Filho de Alexandre Rodrigues e de Córdula de Carvalho, tá? Recebeu do pai, formado em direito. Então, olha só, você tem alguém, Augusto dos Anjos, não era um perdido qualquer. Ele vem de uma família que apresenta condições financeiras. O pai era formado em direito. Então, para uma pessoa nessa época, no Brasil, século XIX, estudar, essa pessoa tem que pertencer à oligarquia, né? Tem que ter uma condição, tem que ser influente. Não é qualquer um que conseguia estudar nesse período, né? E ele faz, então, a faculdade de Direito, se forma, né? Vai ter seus filhos, e é dele que é do pai que ele recebe as suas primeiras instruções. Então, ele é educado aí dentro de casa. No ano de 1900, vai ingressar no Liceu Paraibano. O Liceu Paraibano é uma escola, né? Como já diz aqui o nome, na Paraíba. E nessa época compôs seu primeiro soneto, Saudade, né? Olha só, então, em 1900, se a gente fizer as contas aqui, se não me engano, dá 16 anos, né? Ele publica aí a sua primeira obra, né? Seu primeiro poema, digamos assim, chamado Saudade. Augusto dos Anjos estudou na faculdade também de Direito, tá vendo? Ele também vai se formar em Recife entre 1903 e 1907. Esse é o período que ele vai ficar ali na faculdade. Formado em Direito, ele retorna para João Pessoa, capital da Paraíba, onde passou a lecionar literatura. Coitado, né? Ele não exerce a sua profissão, tá? Ele se forma em direito porque era comum, né? Essa formação, tá? Você tinha aí algumas, até hoje, né, gente? Isso reflete, né, até hoje nas formações. Você tinha aí a faculdade de Direito, faculdade de Medicina ou de Engenharia. Então, eram as três faculdades respeitadas que tinham aí, né, o que tem até hoje, né, essa pompa, né, esse respeito, é, de uma certa maneira, uma ostentação. Então, como ele tinha dinheiro, vai fazer direito, né? Que era aí visto como uma profissão respeitável, vai ter o nome de doutor, porém ele não exerce a função, vai virar professor. E aí ele vai dar aula, né, particulares, e vai dar aula em escola também. Olha só, poeta e professor. Em 1908, foi nomeado para o cargo de professor do Liceu Paraibano. Então, lá onde ele estudou, em 1900, ele volta 8 anos depois, né? 5 anos, né? Porque sai de lá mais ou menos 1902, 1903. Ele sai e volta para ser professor. Mas em 1910, vai ser afastado da função por se desentender com o governador, né? Então, olha só que a gente tem alguém aqui de temperamento quente, né? Nesse mesmo ano, casa-se com Esther Fialho e muda-se para o Rio de Janeiro. E depois que sua família vendeu o engenho de Pau d'Arco,
No Rio de Janeiro, Augusto dos Anjos lecionou literatura em diversos cursos, lecionou geografia na escola normal e depois no Instituto de Educação e no Ginásio Nacional. Tá vendo? Ele foi professor. E em 1911 foi nomeado professor de geografia no Colégio Pedro II, um dos colégios mais tradicionais e famosos do Rio de Janeiro. Durante esse período, publicou vários poemas em jornais e periódicos. Tá vendo que ele vai escrevendo, né? Desde 1900, que ele já está na sua produção. E aí, ele só vai publicar, de fato, uma obra, tá? Ele escreve, publica um poema aqui, outro poema ali, mas uma coletânea de poemas vai ser só em 1912 e esse livro vai ser chamado Eu. Então, pelo nome, já dá para imaginar o que vai ser o conteúdo, né? Eu. Então, são poemas que vão falar de minha persona, da minha personalidade, correto? E aí, então, a gente vai ter um livro com 58 poemas que choca pela agressividade do vocabulário. Então, por isso que Augusto dos Anjos é amado e odiado, tá? Alguns vão achar que é igual, que é idêntico. Nossa, ele tá falando de mim. Outros vão falar assim, nossa, não dá, eu não gosto de ler Augusto dos Anjos, é muito para mim, tá? Integra a sua linguagem termos considerados antipoéticos. Então, é por isso que tem gente que não gosta, porque ele vai usar palavras que até então nunca foram usadas na literatura, muito menos na poesia, como podridão da carne, verme, cadáveres fétidos, né? Carnificina, tudo isso ele vai usar. Escarro. Então, são palavras que, na época, não eram tidas como palavras poéticas. Então, por isso que vão ter alguns que vão amar Augusto dos Anjos pela sua sinceridade e pela metáfora colocada ali, né? Vai dar palavras a sentimentos de alguns, mas vão ter outros que vão detestar esse poeta. A morte de Augusto dos Anjos, olha só, acontece em 1914. Então, se você fizer a conta, ele nasceu em 1884 e morre em 1914, tá? Então, viveu apenas 30 anos, morreu muito novo, tá? Em 1913, aí ele sai lá da escola, lembra? Né? E aí vai dando aula aí pelos cantos afora. E em 1913 ele vai se mudar para Leopoldina, tá? E aí, aqui, Minas Gerais, né, vem para cá, vai assumir a direção de um grupo escolar e vai continuar dando as suas aulas particulares. Porém, em 1914, ele pega uma gripe aí violenta, né? Fica acometido de uma pneumonia e aí ele vai falecer em 12 de novembro de 1914, tá? Morre muito, muito cedo. Um detalhe, né, que a gente pode falar. A família, né, como a gente vê, vem para o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tá vendo? Vem para o Rio de Janeiro, né? Ele vai dar aula lá na Paraíba, mas depois vem, em 1910, afastado ali, a família vem para o Rio de Janeiro, ele se casa, vem com a mulher, vai ter filhos, os filhos vão ter problemas, né, de saúde, a família perde suas posses, então vende tudo que tem lá, vem para o Rio de Janeiro. Então, o Augusto dos Anjos, quando chega aqui, já não é alguém de posse mais. É alguém que está precisando de ajuda, é alguém que está precisando de dinheiro, tá? Isso vai contar para sua poesia, porque ele vai achar que o mundo é muito ingrato, que as pessoas não se preocupam com o próximo, né? E é isso que ele vai trazer um pouco na sua poesia, né? E aí, por isso que ele publica essa obra Eu, que vai trazer mesmo essa angústia, né? Essa decepção com o mundo. Só que em 1914, né, por complicações de doença, ele acaba morrendo.
Principais características que nós vamos encontrar na obra de Augusto dos Anjos, isso é importante vocês guardarem. O poeta tem a sua obra produzida no final do século XIX e início do século XX, como a gente já viu. Ou seja, entre o simbolismo e o início do modernismo aqui no Brasil. Por isso é possível observar em seus textos características presentes nos dois movimentos. Aí, de novo, eu vou falar para vocês. Vejam os textos sobre parnasianismo e simbolismo para vocês entenderem aqui. Só para a gente fazer um resumão, simbolismo foi um movimento poético do final do século XIX que traz aí o pessimismo do final do século XIX. É uma poesia anticientificista, não é uma poesia racional como é o parnasianismo, tá? É uma poesia que explora a subjetividade, tanto do escritor quanto do leitor. É uma poesia que vai trabalhar com símbolos, por isso simbolismo, tá? Vai trabalhar com muito símbolos que se tornam, de uma certa maneira, enigmas dentro dos poemas, tá? Trabalha com muitos temas místicos, como a religiosidade, como a espiritualidade, né? A morte. Então, são temas muito frequentes dentro do simbolismo. Então, ele vai buscar essa característica do simbolismo, a estrutura simbólica de produzir poesias, mas já mistura isso ao modernismo, tá? Características modernistas como essa linguagem muito agressiva, né, já não pertence ao século XIX. É uma linguagem que vai ser muito usada depois no século XX, tá? Seus textos têm perfeito rigor formal. Quando eu falo perfeito rigor formal, é esse texto que é metrificado, que é rimado, né, que tem escolhas das palavras, que vem aí do parnasianismo e do simbolismo. E sua linguagem extravagante que causa um repúdio ao leitor, que vem aí já dando características ao modernismo. Essa produção é dividida em 3 fases. Lembra lá que começa a produzir a partir de 1900, vai até 1914. Então, a gente tem um poeta que tem, em primeiro momento, o simbolismo muito forte na sua poesia e uma cópia, né? Não tem muita criatividade. Depois, ele vai trazendo essa visão de mundo peculiar e, por fim, termina numa produção mais madura, né? Augusto explora a linguagem científica e objetiva. Assim, ele exprimia todo o pessimismo, sua angústia diante dos problemas pessoais. Então, usando dessa linguagem objetiva e científica, ele traz a sua subjetividade. Ele traz a maneira como ele enxergava o mundo, como ele via as pessoas, como ele sentia as relações humanas, né? Usando dessa linguagem objetiva, essa linguagem científica, tá? Enquanto nós temos lá o romântico, que elimina essa cientificidade, que elimina a objetividade para trabalhar a subjetividade, né? E o sentimento, nós temos no parnasianismo o contrário. Temos no parnasianismo os poetas que buscam essa linguagem mais científica, mais objetiva e eliminam a subjetividade. O que ele fez? Ele pegou essa linguagem científica do final do século XIX e pegou a subjetividade do início do século XIX e junta. Por isso, ele vai ser único, vai ser original. Temas constantes na sua poesia é a morte, pessoal, né? Muito característico lá do simbolismo. Exatamente por causa de sua incerteza em relação ao futuro, né? E por pressentir aí, né, esse pessimismo em relação às relações humanas. A linguagem usada torna o texto do poeta bem original, como eu já disse. Termos como vermes, carros, putrefação, carnificina e assim vai, são usados constantemente nos seus poemas. Então vamos dar uma olhadinha em alguns textos? Trouxe para vocês aqui
um poema bem famoso, tá? Eu não sei se foi esse, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Esse aqui. Foi esse que caiu, se não me engano, no PISM, tá? Esse autor já apareceu na prova do PISM, ele já veio. Também já um autor que apareceu na prova do Enem, tá? Então, é um autor que costuma vir nas provas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Versos íntimos, olha o título, né? Versos íntimos quer dizer que vai falar dessa intimidade, desse psíquico, desse autor. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, ó homem que nesta terra miserável mora entre feras e sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra na boca que te beija. Ui, né? Dá até arrepio só de pensar. Vamos lá, juntos, então, pensar nesse poema, né? Então, a gente viu aqui as características, né, que junta aí, né, século XIX com o início do século XX, esse rigor formal, essa linguagem extravagante, tudo isso está aqui, ó, bem claro nessa poesia. Começamos, então, aqui por essa questão muito íntima do poeta, né? E a gente consegue perceber, né, que ele trata aqui, ó, vou botar aqui, de uma visão particular das relações humanas, gente, né? Como é que a gente sabe disso? Olha isso aqui. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Esses dois primeiros versos já nos deixa claro essa relação, né? Que ele fala aqui, ó, observe, gente, vê? Ninguém viu o enterro, né, dos seus sonhos. Quimera, que seria isso, né? Das suas fantasias, dos seus sonhos. Ninguém foi ao enterro nem deles. Não te ajudaram, não te permitiram sonhar e nem foram ao enterro deles, né? Somente a ingratidão, esta pantera. Então, olha só, o que ele sente é, o que ele percebe, aliás, nas pessoas é a ingratidão. As pessoas são ingratas uma com a outra, com as outras. E aí ele chama a ingratidão de uma fera, de pantera. E é ela que é a sua companheira inseparável, né? As pessoas são ingratas com você, não te enxergam, né? Então a única coisa que te acompanha é a ingratidão. Acostuma-te à lama que te espera. Olha isso aqui, né? Então, não adianta querer mudar a vida, não adianta querer sonhar com outras coisas, porque o final é esse, o final é a lama, o final é o chão, tá? O homem que nesta terra miserável mora entre feras e sente a inevitável necessidade de também ser fera. Então, esse homem, né, que nasce tão bem, que nasce bonitinho ali, né, vai crescendo no meio dessas feras, ele vai se tornando alguém parecido. Olha essa ideia aí do determinismo, né? A gente pode até tomar aqui Rousseau, né? O homem nasce bom, o meio o corrompe, né? A sociedade o corrompe, seria mais ou menos essa ideia, né? O homem se torna mal com o passar do tempo, é isso que ele está falando, né? O homem se torna mal.
né? Com o passar do tempo, esse homem vai se tornando ingrato, ele vai ficando ruim, ele vai ficando mal, né? E aí, então, ele sente a necessidade também de ser fera. Ele se torna igual aos outros, né? Ele também vai se tornar esse ingrato. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. Então, toma um fósforo é como se fosse algo assim, né? Toma um copo, vamos brindar a isso. Só que aqui ele não dá o copo, ele dá um cigarro. Acende aí, toma um fósforo, acende esse cigarro, né? Por quê? O beijo amigo é a véspera do escarro. Ele está retomando aqui uma história bíblica e que vocês devem conhecer muito bem, que é a história de Judas e Jesus, né? Judas, antes de trair Jesus, antes de entregar Jesus, dá um beijo no seu rosto, né? Ele está falando disso, né? Do traidor, né? Desse ingrato. Então, o beijo amigo é a véspera, ou seja, é antes, né, do escarro. Vem o beijo, alguém vem, te dá atenção, te dá carinho, mas depois te pisa, né? A mão que afaga, a mão que acaricia, a mão que te dá carinho, é a mesma que pega uma pedra e te acerta, né? Então, aquela pessoa que te acolhe é aquela também que vai te julgar, tá? Se alguém causa ainda pena à tua chaga, então se você acha que alguém ainda sente pena de você, que está chegando perto de você porque se comove da sua dor, não se engane com ela. Apedreja essa mão vil que te afaga, escarra na boca que te beija, né? Então, seja ingrato com a pessoa antes que ela seja ingrata com você. É isso que ele está botando aqui, ó. Tá vendo? Seja ingrato antes que alguém o seja com você, né? É isso que ele está passando. Olha como a gente tem uma linguagem pessimista, uma visão de mundo muito pessimista, uma visão das relações humanas muito, muito pessimistas, né? É complicado, mas é a visão particular dele. Observe que ele traz uma linguagem bem direta, bem objetiva, mas para representar toda uma subjetividade de mundo, ok? Esse outro poema aqui é um poema também bem conhecido, em que a gente encontra essa linguagem científica que mistura aí esse racional, esse pessimismo, essa subjetividade. Psicologia de um vencido. Então, olha só, psicologia de um vencido, psicologia é o estudo do psíquico, da mente humana, né? Então, qual que é a base da mente de uma pessoa que se dá como vencida? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca a ânsia análoga à ânsia a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, olha só. Primeira coisa que a gente percebe aqui, que o ser humano não é alma, o ser humano é matéria. É isso que ele está botando para a gente, né? Ele traz uma linguagem bem científica, ele usa termos químicos para representar essa ideia de matéria, tá? Então, o homem é matéria e inorgânica, tá? É uma matéria que se acaba, é uma matéria que não faz sentido, né?
Eu, filho do carbono e do amoníaco. Então, ele traz aqui esses elementos químicos, né? Carbono e o amoníaco aqui, né? Não sei bem se é uma mistura, né? Mas faz parte aí da química. Então, ele traz esses elementos que a gente pode trazer como linguagem científica, né? Carbono e amoníaco, e também essa linguagem aí, né? Que traz essa ideia de homem como matéria, né? Constituição de matéria, só isso. Monstro da escuridão e rutilância. Olha quem ele é, né? Ele é um monstro. O homem é um monstro. Sofro desde a epigênese da infância, então ele sofre desde o início da sua vida a influência má dos signos dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco. Profundissimamente. Aqui a gente já tem um neologismo que antecipa aí essa ideia do modernismo. No modernismo a gente vai achar muito do neologismo. E aqui ele não fala que ele é profundamente, ele fala profundissimamente. Ele intensifica mais ainda, né? A palavra hipocondríaco, né? O hipocondríaco é o doente, é o que se vê doente, né? Este ambiente me causa repugnância, então estar vivo, estar no meio das pessoas, ele já sente essa repugnância, ele não está satisfeito em estar no meio das pessoas. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então, a mesma ânsia que alguém que está tendo um infarto, que quer respirar, né, que sente dor no peito, ele também tem essa mesma ânsia ao estar vivo no meio das pessoas. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, agora ele traz o verme. Olha as palavras que ele vai usando, né? Que não são nada poéticas. Nesse poema, ele usa o verme. Aqui, ele usa, né, o escarro, né? Que é uma palavra que traz essa ânsia também de vômito, né? Escarrar na boca, né? A mesma coisa, cuspir na boca de alguém. Olha o que ele propõe, né? Seja ingrato com o outro, né? Aqui ele usa o verme, ele usa a palavra carnificina. Então, já o verme, esse operário das ruínas, o verme aqui tem referência à ideia da morte, né? Então, vou botar aqui, ó. O verme aqui é sinônimo de morte. Opa! Verme. Sinônimo de morte. É a morte que já anda a rondá-lo, que pressente que vai levá-lo, né? Olha lá. Que o sangue podre das carnificinas come e a vida geral declara guerra. O que declara guerra à vida? É a morte, tá? Anda a espreitar-me meus olhos para roê-los. Então, ele pressente a morte perto dele. Ele vê que ele vai se acabar. E ele vai se acabar com uma matéria qualquer que vai ser jogada na terra e vai sobrar dele apenas os cabelos. Só isso. O resto tudo é devorado. Então, qual é o sentido de estar vivo? Né? Qual é o sentido de viver? De uma certa maneira, é isso que o poeta está se perguntando. Né? Olha que poema extremamente pessimista, né? Em relação à vida. Mas a gente compreende essa poesia de Augusto dos Anjos pela trajetória de vida desse poeta, né? Um poeta que perdeu dinheiro, que se adoeceu, que teve filhos que ficaram doentes, né? Então, qual é o sentido da vida para ele, né? Vai morrer aos 30 anos, muito novo, né? Provavelmente, não sei, não posso dizer,
mas provavelmente alguém muito depressivo, né? Só pela poesia que ele traz pra gente. Para fecharmos, temos aqui esse poema chamado A Máscara, tá? Em que ele vai falar dessa ideia da gente ter que usar máscara mesmo no dia a dia, para poder lidar com as pessoas, e às vezes temos que apresentar uma máscara que não nos pertence, mas como estamos em sociedade, é necessário usá-las, tá? A máscara. Eu sei que há muito pranto na existência, né? Então há muita tristeza em estar vivo. Dores que ferem corações de pedra, até aquele mais duro, mais forte, aquele que se diz assim, impenetrável, que nada o derruba. Ele está falando, né, que esses também sofrem, chegam a doer no coração, né? E onde a vida borbulha, o sangue medra, aí existe a mágoa em sua essência. Então, onde tem vida, tem angústia, né? E não está errado, não. É verdade. No delírio, porém, da febre ardente, da aventura fugaz e transitória, o peito rompe a carpa tormentória, para sorrindo palpitar contente, né? No delírio. Então tem que se criar um delírio para poder viver essa vida de dor, né? E aí se faz essa imagem de alguém que sorri, que está bem. Assim, a turba inconsciente passa. Muitos que esgotam do prazer a taça, sentem no peito a dor indefinida. E entre a mágoa que a máscara eterna apouca, a humanidade ri-se louca no carnaval em término da vida. Então, há necessidade de se criar todo um delírio. Para quê? Para poder viver. Para poder ter, né, essa dor menor, né? Mas tem aqueles que não conseguem. Tem aqueles que vão se esgotar, né, nos prazeres, vão buscar coisas exageradas para poder viver, tá? Entre a mágoa que a máscara eterna apouca, a humanidade ri-se louca, né? E assim vai todo mundo vivendo como se a vida fosse mil maravilhas, né? Como se fosse um lindo carnaval. E a gente sabe que não é, que a vida traz muito do sofrimento, não é verdade, gente? Né? Basta a gente ver, né, o ano que nós estamos vivendo. Todo mundo sofre um pouco com essa situação que nós estamos vivendo. É disso que ele está falando. Mas mesmo assim a gente tem que botar aqui um sorriso na cara e ir para a rua, né? Fingir que está tudo bem, tá? Deu para perceber, gente, por que que esse poeta é amado por muitos e odiados por outros, né? A sua linguagem objetiva, essa linguagem que é antipoética, hoje a gente não vai chamar de antipoética, mas para a época, né? São palavras, é um modo de escrever muito novo, né? Que diferenciava de toda a produção poética até então, traz muito aí dessa realidade interna desse poeta. Então, por isso tem alguns que vão falar, nossa, é a minha cara essa poesia. Outros vão dizer, não, não dá para mim, tá? Bem, ficamos por aqui, meninos. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí de Augusto dos Anjos, tá? Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios sobre ele, a gente retoma, eu vou trazer para vocês a questão que caiu no PISME, ok? Mais para frente, quando a gente for fazer exercício sobre o século XX. Aí a gente volta nesse ponto, tá? Tiverem dúvidas, deixem para mim nos comentários que eu vou responder para vocês, tá? Um beijo para todos e tchau, tchau!